Recordo daquele dia com uma nitidez que me causa calafrios. Era uma tarde de sol radiante, aproximadamente às 15 horas, quando tomei a decisão de fazer uma visita aos meus primos. Eles haviam alugado um chalé no interior de uma mata fechada para desfrutar das férias, o que parecia uma excelente ideia para escapar da monotonia cotidiana e aproveitar alguns momentos em comunhão com o ambiente natural. As fotografias que me enviaram mostravam um lugar verdadeiramente encantador. O chalé apresentava uma aparência rústica e aconchegante por fora, exatamente como seria esperado de uma construção desse estilo, completamente envolvida pela vegetação abundante. No entanto, seu interior surpreendia com todas as comodidades modernas, sem nada a desejar comparado a uma residência urbana. Era efetivamente uma combinação perfeita: o sossego da natureza com o conforto da cidade. O trajeto para chegar até lá, contudo, revelou-se um verdadeiro pesadelo. Sempre fui uma pessoa um tanto inquieta e, não desejando fazer um grande contorno, decidi seguir por uma estrada secundária que parecia ser um atalho no mapa. Iniciei a rota pelo GPS, mas à medida que avançava, o sinal foi ficando cada vez mais fraco até desaparecer completamente. Logo percebi que essa decisão havia sido um terrível equívoco. À medida que prosseguia, a estrada tornava-se cada vez mais estreita, transformando-se em um caminho poeirento e desolado que provocava em mim uma sensação de profundo desconforto. Ao meu redor, árvores imponentes pareciam silenciar o mundo exterior, e o ruído do cascalho sob as rodas do meu veículo ecoava intensamente no vazio, semelhante ao som de ossos sendo triturados. Aquela via aparentava não ter sido utilizada por décadas, com vegetação excessivamente alta invadindo suas margens. Havia uma inquietante atmosfera de abandono, como se aquele local tivesse sido esquecido pelo tempo. Durante quilômetros, tudo o que encontrei foram galhos caídos e o som perturbador do vento entre as árvores, indicando que a situação não estava favorável. Depois de quase uma hora naquela estrada interminável, o primeiro indício de que algo não estava correto surgiu à distância. Uma caminhonete estacionada bloqueando completamente a passagem. Reduzi a velocidade para avaliar a situação, imaginando que talvez seus ocupantes necessitassem de assistência. Em vez disso, avistei dois homens aparentemente retirando objetos da parte traseira do veículo. Inicialmente, supus que enfrentavam algum tipo de problema mecânico. Entretanto, ao me aproximar, constatei que não eram objetos que haviam caído acidentalmente, mas enormes sacos plásticos negros que estavam deliberadamente descartando na vegetação. A indignação momentaneamente superou meu bom senso. Sempre me considerei um defensor ferrenho do meio ambiente, e presenciar aqueles indivíduos poluindo a floresta despertou em mim uma fúria intensa. Baixei parcialmente o vidro do carro, ainda mantendo alguma distância por precaução. "Ei, o que pensam que estão fazendo? Não podem abandonar isso aqui!" exclamei, minha voz traindo tanto indignação quanto nervosismo. Um deles, um sujeito corpulento de aparência intimidadora, voltou seu olhar para mim e, evidentemente, sua expressão não demonstrava nenhuma cordialidade. "O que você disse? Quem você pensa que é para nos dizer o que fazer?" questionou ameaçadoramente. Compreendi instantaneamente o erro que havia cometido. Antes que pudesse recuar, o segundo homem, mais esguio, inclinou-se para fora da parte traseira da caminhonete. Ambos se movimentavam com uma segurança perturbadora, como pessoas habituadas a esse tipo de situação. "Está com seu celular? Vai registrar isso?" perguntou o mais magro, aproximando-se. Foi nesse momento que compreendi ter ultrapassado um limite perigoso. Meu instinto de sobrevivência ativou-se instantaneamente e percebi que era o momento de fugir. Coloquei o carro em marcha ré e pressionei o acelerador com toda a força.
Naquele instante, o homem mais robusto tentou agarrar-me pela janela, suas mãos aferrando-se ao batente. Tive sorte. O impacto do veículo em movimento fez com que ele caísse ao chão assim que acelerei. No entanto, meu alívio durou apenas segundos. A poucos metros de distância, um estrondo ensurdecedor fez-me virar a cabeça. Antes que pudesse compreender o que acontecia, senti um impacto violento na lateral do meu carro. Uma segunda caminhonete surgiu repentinamente de uma trilha lateral e me atingiu com tamanha força que meu veículo perdeu completamente o controle antes de parar bruscamente contra uma árvore. Não tive tempo de reagir. Antes mesmo de processar o ocorrido, a porta do motorista da caminhonete foi aberta e um dos homens me agarrou pelo braço, puxando-me para fora do carro com uma facilidade alarmante. Tentei lutar e gritar, mas minha resistência foi completamente inútil. "Soltem-me, por favor!" implorei, mas ele demonstrou total indiferença. "Poupe sua energia. Não há ninguém aqui que possa ouvi-lo", respondeu com um sorriso sarcástico que me provocou arrepios. Logo me vi no compartimento traseiro da caminhonete, cercado por aqueles sacos repugnantes. Um odor nauseabundo emanava deles, envolvendo-me por completo. Era uma mistura repulsiva de carne em decomposição e produtos químicos. Meu carro, agora completamente destruído na lateral, ficou abandonado naquela estrada enquanto me levavam para um destino desconhecido. Após cerca de 20 minutos de viagem por caminhos cada vez mais estreitos, o veículo parou em uma clareira na floresta. Fui arrastado em direção a uma cabana em ruínas que parecia prestes a desmoronar. O local exalava umidade e a madeira rangia terrivelmente sob meus pés, enquanto me conduziam para o interior, como se a estrutura possuísse vida própria. Ali dentro, jogaram-me violentamente ao chão, tratando-me como mais um saco de lixo. Observando ao redor, notei machados, facas e outros instrumentos que me provocaram calafrios. Podia facilmente imaginar sua finalidade. Por todo o ambiente havia manchas escuras que, embora preferisse não acreditar, assemelhavam-se a sangue seco, o que apenas intensificou meu terror. Em um canto, avistei uma pilha de sacos semelhantes aos que tinha visto anteriormente. Pela forma como estavam dispostos e pelo odor que emanavam, suspeitei que continham restos humanos. Meu coração afundou no peito e senti o ar preso em meus pulmões. Enquanto me encontrava paralisado pelo terror, eles conversavam tranquilamente sobre mim, como se eu não estivesse presente, deliberando meu destino como se eu fosse apenas um pedaço de carne sem importância. "O que faremos com este aqui?" perguntou um deles, apontando para mim com desprezo. "Não sei, o de sempre, suponho", respondeu o mais corpulento, enquanto um riso cruel iluminava seu rosto. Cada palavra que saía de suas bocas era como uma punhalada em meu peito. Enquanto discutiam, meus pensamentos corriam para meus primos, que àquela altura provavelmente já estariam preocupados com minha ausência. A ideia de nunca mais ver minha família me encheu de uma determinação desesperada. "O que vão fazer comigo? Vocês não precisam fazer isso. Por favor, deixem-me ir", supliquei, mas minhas palavras chegavam até eles como ecos distantes, incapazes de penetrar a barreira de crueldade que os envolvia. Quando a noite começou a cair, o homem mais magro, que aparentava certa inquietação, levou-me para uma espécie de depósito anexo à cabana. Havia mais homens lá, incluindo aquele que tinha colidido com meu carro. Este último parecia visivelmente nervoso. Sua expressão revelava um conflito interior intenso. Amarraram-me a uma cadeira resistente com uma corda grossa que me envolvia firmemente. Podia ouvir os outros conversando no cômodo principal da cabana, enquanto minha mente fervilhava com todas as atrocidades que poderiam me acontecer. Após os outros se afastarem, o homem que havia colidido com meu carro voltou sozinho. Observou-me em silêncio por alguns instantes, visivelmente perturbado.
Nunca quis fazer parte disso, murmurou finalmente. Devo dinheiro para eles. Me forçaram a participar. Só precisava dirigir e ficar calado. Comecei a mover-me lentamente, tentando deslizar para afrouxar os nós e encontrar uma forma de me libertar. Percebi que a corda não estava tão apertada quanto aparentava e que, com paciência, poderia me soltar. E assim o fiz, movendo meus pulsos vagarosamente até sentir as cordas cederem. Quando consegui afrouxar as amarras o suficiente, o homem pareceu tomar uma decisão. Aproximou-se e começou a cortar as cordas restantes. Não posso deixar que te matem. Isso não estava nos planos. Eu apenas deveria ajudar com o transporte, não. Isso, confidenciou, o medo evidente em sua voz. Há um caminho pelos fundos. Quando eles estiverem distraídos, vou criar uma distração. Minha caminhonete está com a chave na ignição. Esperamos por quase 1 hora pelo momento oportuno. Os outros estavam reunidos em volta de uma mesa, bebendo e discutindo algo em voz alta. Meu improvável salvador pegou um galão de combustível e dirigiu-se à lateral da cabana. Vá pelos fundos e não olhe para trás. Corra direto para o veículo, sussurrou antes de sair. Minutos depois, ouvi gritos e vi clarões de fogo através das janelas. Ele havia iniciado um incêndio em uma construção anexa. Enquanto todos corriam para controlar as chamas, aproveitei o caos e escapei pelos fundos, exatamente como ele havia instruído. Corri como nunca havia corrido em toda a minha vida, meu coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Encontrei a caminhonete exatamente onde ele havia dito, com a chave na ignição. Liguei o motor e parti em disparada pela estrada de terra. Ei, ele está escapando, parem-no! Ouvi gritos à distância, seguidos de alguns estalos que pareciam tiros, mas já estava longe demais para ser alcançado. A caminhonete desceu pela estrada poeirenta em alta velocidade e cada solavanco nos pneus ecoava em minha mente. Dirigi durante horas em completo desespero, seguindo qualquer sinal de civilização até finalmente encontrar uma rodovia principal que me levou à cidade mais próxima. Chegando à cidade, dirigi diretamente para a delegacia de polícia. Coberto de poeira e tremendo de pavor, relatei detalhadamente o que havia presenciado. Inicialmente, os policiais pareciam céticos, mas a caminhonete com evidências, incluindo manchas suspeitas e o cheiro característico, ajudou a corroborar minha história. Uma força-tarefa foi organizada e, com minha ajuda na descrição do caminho, conseguiram localizar a cabana após quase um dia inteiro de buscas. Os criminosos já haviam fugido, mas deixaram para trás evidências suficientes de suas atividades macabras. Entre os itens encontrados estavam documentos que conectavam o grupo a uma rede internacional de tráfico de órgãos. Quanto ao homem que me ajudou a escapar, soube posteriormente que seu corpo foi encontrado nas proximidades da cabana com sinais de violência extrema. Seu sacrifício me salvou. E isso é algo que carregarei para sempre comigo. Meus primos, que já haviam notificado meu desaparecimento às autoridades, ficaram aliviados ao saber que eu estava vivo, embora profundamente abalado pela experiência. Os dias se passaram, e embora minha vida aparentasse ter retornado à normalidade, ansiedade e ataques de pânico frequentemente me acometiam. A beleza da floresta, que antes me encantava, agora evoca apenas terror e lembranças traumáticas. O medo persiste até hoje, mesmo após vários anos, como uma sombra que se recusa a desaparecer. E sempre soube, no âmago do meu ser, que os membros daquela organização que conseguiram escapar poderiam um dia voltar para me procurar. Jamais cultivei uma relação próxima com meus avós, mas quando me tornei herdeiro de sua residência ancestral, a ideia de estabelecer-me ali não parecia completamente absurda. Após perder meu apartamento devido a dificuldades financeiras, sentia necessidade de uma mudança de ambiente e,
Embora aquela casa, com seus cantos repletos de poeira e seu ambiente nem sempre sereno, não fosse exatamente acolhedora, possuía um encanto peculiar. Havia algo singular naquele lugar, como se cada fissura nas paredes narrasse histórias centenárias, qual janela entreaberta para o passado. Após uma semana de adaptação, durante o processo de desempacotar meus pertences, deparei-me com um espelho de corpo inteiro sobre um armário embutido no quarto adjacente ao meu. Estava coberto por um tecido acinzentado que, ao ser removido, liberou uma nuvem de partículas que quase provocou uma crise de tosse. O espelho possuía uma moldura de madeira maciça, ligeiramente deteriorada pelo tempo, mas que ainda preservava sua beleza original. Este móvel capturou instantaneamente minha atenção. De fato, senti-me quase magneticamente atraído em sua direção, como se me convocasse silenciosamente. Ao examinar as gavetas do armário, encontrei diversos objetos curiosos de aparência antiquada. Havia uma caixa de costura contendo um fragmento de renda delicada, alguns novelos de linha desbotados e uma agulha corroída pela ferrugem. Também descobri alguns documentos amarelados pelo tempo e uma lata de biscoitos datada da década de 1930, dentro da qual repousava uma fotografia envelhecida. Nela, uma criança pequena estava sentada diante do mesmo espelho, encarando diretamente a câmera com expressão neutra. Presumi tratar-se do meu avô durante sua infância. Fiquei impressionado com a longevidade daquele espelho, mas não dei maior importância ao fato. Apenas guardei a fotografia e prossegui com minhas tarefas cotidianas. Os primeiros dias naquela casa transcorreram de maneira bastante rotineira. Organizei meus pertences, acomodei-me adequadamente e desfrutei da tranquilidade que o lugar proporcionava. Entretanto, não conseguia evitar a sensação de que o espelho me chamava sempre que eu passava por aquele cômodo. Era uma impressão estranha, mas atribuí isso ao processo natural de adaptação ao novo ambiente. A serenidade, porém, não perdurou. Na 10ª noite após minha mudança, comecei a perceber ruídos provenientes das paredes. Sons sutis que inicialmente pareciam inofensivos, como se pequenos animais estivessem se movimentando. Considerando que a residência estivera desabitada por um longo período, tal ocorrência não me causou grande surpresa. Contudo, com o transcorrer dos dias, as batidas tornaram-se mais frequentes e intensas, particularmente nas proximidades do quarto onde o espelho estava instalado. Determinado dia, resolvi investigar. Munido da lanterna do meu smartphone, adentrei o aposento, decidido a descobrir finalmente onde se escondia o animal responsável por aqueles sons perturbadores. Ao entrar, constatei que tudo permanecia em perfeita ordem. O espelho continuava em seu lugar e tudo estava exatamente como eu havia deixado. Cogitei que talvez minha ansiedade estivesse amplificando a situação e retornei ao meu quarto, que compartilhava uma parede comum com o aposento do espelho. Naquela mesma noite, entretanto, as batidas retornaram com intensidade redobrada, fazendo as paredes estremecerem. Despertei sobressaltado com o barulho, sentindo que precisava confrontar o que quer que estivesse originando aquele estrondo. Ativei novamente a lanterna do celular e retornei ao quarto do espelho. O que presenciei ali me deixou completamente imobilizado. Na penumbra, iluminado apenas pela luz do meu aparelho, havia a silhueta de um homem de aparência comum, que parecia estar preso em uma espécie de ciclo interminável, golpeando repetidamente sua cabeça contra a parede na altura dos meus olhos. Por um instante, julguei que meus sentidos me estavam traindo, mas quanto mais eu observava, mais nítido se tornava o horror diante de mim. Não compreendi como ele havia chegado ali ou o que procurava, mas seu rosto estava desfigurado, coberto de cicatrizes, com os globos oculares quase projetados para fora das órbitas, como se sofresse de alguma malformação severa. Antes que pudesse esboçar qualquer reação, o homem avançou em minha direção, com o coração acelerado,
Recuei o máximo possível e fechei apressadamente a porta, retornando ao meu quarto. Temi que o som dos meus passos o atraísse, mas subitamente um silêncio absoluto tomou conta da casa. Permaneci imóvel, aguardando que ele desaparecesse por conta própria, mas a tensão daquele momento era quase insuportável. Espiei por baixo da porta e constatei que o corredor estava deserto, sem qualquer vestígio de presença humana. Naquela noite, mantive-me trancado em meu quarto, atento a qualquer indício da presença daquele homem. Consegui dormir muito pouco. No dia seguinte, embora parte de mim quisesse simplesmente abandonar a casa, minha situação financeira precária e a falta de alternativas imediatas de moradia me forçaram a buscar outra solução. Entrei em contato com a polícia e relatei o incidente, mas meu relato foi recebido com o ceticismo típico dessas situações. Provavelmente foi apenas um sonho vívido, senhor, sugeriu o oficial mais velho após registrar minha queixa. Ainda assim, por protocolo, 2 policiais vieram inspecionar a casa, examinando portas, janelas e o porão. Sugeriram que poderia ter sido algum indivíduo em situação de rua que encontrou uma forma de entrar e sair sem deixar vestígios, e recomendaram que eu trocasse as fechaduras e verificasse todas as possíveis entradas. Senti-me frustrado, mas simultaneamente um pouco reconfortado ao considerar a possibilidade de uma explicação racional. Para garantir, decidi instalar uma câmera de segurança no aposento onde o espelho estava localizado, com o intuito de verificar se alguém realmente invadia a casa ou se havia algo mais acontecendo. Naquela noite, optei por trancar-me novamente em meu quarto e esperar até a manhã seguinte para analisar a gravação. Após mais uma noite perturbada por sons ocasionais, retornei do trabalho ansioso para examinar o que a câmera havia registrado. Ao revisar a filmagem, quase sofri um colapso. O que presenciei e foi absolutamente aterrador. O quarto aparecia completamente vazio na gravação, sem qualquer presença física, mas no espelho podia-se ver claramente o reflexo do homem golpeando sua cabeça contra a parede, como se estivesse presente no ambiente, embora a câmera não o captasse. Uma descarga de adrenalina percorreu meu corpo enquanto fixava o olhar na tela. O espelho mostrava não apenas o homem, mas também detalhes do quarto que correspondiam exatamente à realidade, confirmando que não se tratava de uma sobreposição de imagens ou trucagem. As imagens permitiam visualizar a figura com maior nitidez. Além dos olhos protuberantes e do rosto marcado por cicatrizes, ele apresentava uma depressão no crânio e sua boca contorcia-se num sorriso macabro, como se estivesse escarnecendo de mim. Naquele momento, compreendi que estava lidando com algo que ultrapassava os limites da realidade convencional. Senti um medo tão intenso que quase perdi a consciência ali mesmo, diante da tela do computador. O impacto daquela descoberta me deixou em estado de choque e decidi que não poderia enfrentar aquilo sozinho. Telefonei para meu pai, com quem mantinha um relacionamento distante desde meu ingresso na universidade, e solicitei que viesse à casa ainda naquela tarde. A urgência em minha voz deve ter sido evidente, pois ele não hesitou em atender meu pedido. Quando chegou e relatei detalhadamente os acontecimentos, mostrando-lhe inclusive a gravação, sua expressão facial revelava genuína preocupação, mas também algo mais, um reconhecimento silencioso. Finalmente, ele reuniu coragem para confessar algo que mantivera em segredo por décadas. Durante sua infância, também havia experienciado fenômenos inexplicáveis naquela mesma residência. Lembranças de sombras, ruídos noturnos e sussurros o atormentavam há anos, mas jamais tivera coragem de compartilhar isso com qualquer pessoa, nem mesmo com sua esposa. Sempre achei que eram apenas medos infantis, explicou ele, a voz trêmula. Mas agora percebo que havia algo mais. Naquela mesma tarde, decidimos investigar conjuntamente o aposento do espelho.
Meu pai, com semblante grave, esquadrinhou meticulosamente cada recanto enquanto eu lhe mostrava a fotografia da criança diante do espelho. Ao observar a imagem atentamente, seu rosto empalideceu drasticamente. "Não é possível", murmurou em um tom que evidenciava seu próprio terror. Examinando a fotografia com maior atenção, meu pai percebeu, horrorizado, um detalhe arrepiante. O reflexo da criança não correspondia à sua posição real. Enquanto o menino aparentava olhar diretamente para a câmera, seu reflexo no espelho estava voltado para algo diferente, algo que se encontrava atrás dele. "Esta criança não é seu avô", revelou meu pai com voz embargada. De acordo com histórias familiares, era um menino que morava aqui antes de nossos parentes comprarem a propriedade. Dizem que ele desapareceu misteriosamente. A confusão e o medo começaram a dominar-nos completamente. Após consultarmos rapidamente um especialista em fenômenos paranormais por telefone, que nos aconselhou a remover o objeto da casa imediatamente, concordamos que o espelho precisava ser eliminado. Ambos compartilhávamos a convicção de que aquele objeto poderia ser a causa de todos os fenômenos perturbadores que estavam ocorrendo. Transportamo-lo para o exterior da casa, depositando-o no solo do jardim, e após breve deliberação, optamos por incinerá-lo, seguindo as instruções específicas do especialista. "Não desejo permanecer aqui nem mais um segundo", declarei a meu pai, enquanto acendíamos a fogueira. O espelho começou a emitir estalos e o ruído resultante era quase ensurdecedor. Observamos o processo de combustão, esperançosos de que, juntamente com o objeto, também desaparecessem todos aqueles fenômenos inexplicáveis. No entanto, em meio às chamas, podíamos discernir gritos aparentemente provenientes do próprio espelho. Era como se toda a angústia acumulada naquele objeto estivesse sendo liberada, envolvendo-nos e fazendo-nos recuar instintivamente. Subitamente, através da fumaça densa e das labaredas intensas, vislumbrei a figura do homem desfigurado, dessa vez com nitidez sem precedentes. Das profundezas do fogo, ele me fitou com expressão de ódio e desespero, aparentando clamar de dor enquanto o espelho se desintegrava. Seu semblante contorcia-se numa expressão de horror indescritível. Foi, indubitavelmente, o momento mais aterrorizante de toda a minha existência. Jamais presenciara algo semelhante e nunca acreditara na possibilidade de tais manifestações até testemunhá-las com meus próprios olhos. Quando finalmente o espelho se reduziu a cinzas, experimentei uma sensação de alívio envolvendo-me por completo, mas simultaneamente um sentimento de vazio me preencheu. Por alguma razão inexplicável, intuí que algo mais poderia ter sido desencadeado, mas logo descartei essa ideia perturbadora. A noite avançou rapidamente e, embora o frio se intensificasse progressivamente, não conseguíamos desviar o olhar do local onde o espelho estivera, como se aguardássemos o surgimento de alguma outra manifestação. Mas nada mais aconteceu. Alguns dias se passaram e meu pai decidiu permanecer comigo enquanto eu finalizava os preparativos na casa. Por fim, seguindo rigorosamente as instruções do especialista, escavamos uma vala profunda e depositamos nela as cinzas do espelho, sepultando-as definitivamente em um local onde ninguém mais pudesse estabelecer contato com aqueles restos. Os meses seguintes foram marcados por pesadelos ocasionais e sobressaltos noturnos, mas gradualmente as manifestações paranormais cessaram por completo. Embora tenha considerado vender a propriedade, decidi permanecer, parcialmente por necessidade financeira e parcialmente por uma determinação de não permitir que aquela experiência controlasse minha vida. Com o transcorrer do tempo, consegui deixar aquele episódio no passado e começar a desfrutar plenamente de meu novo lar, embora ainda evite manter qualquer tipo de espelho grande na casa.
Algumas noites, quando o vento agita as árvores do jardim, ainda imagino ouvir batidas distantes, mas me convenço de que são apenas os ecos de uma memória traumática que, como o espelho, está enterrada no passado. Felizmente, parece que aquela experiência aterrorizante encontra-se completamente sepultada, e espero ardentemente que permaneça assim indefinidamente. Desde o primeiro instante em que pisei naquele apartamento, pude notar as manchas misteriosas que pontilhavam o carpete, as cortinas cobertas de poeira que pendiam tristemente nas janelas e uma camada espessa de pó que revestia cada superfície, conferindo ao ambiente uma aura de negligência e desolação. Apesar desses aspectos desanimadores, o valor do aluguel era extremamente atraente, e eu atravessava uma fase financeiramente difícil da vida em que necessitava urgentemente de um espaço próprio. Assim, resolvi suprimir aquela incômoda sensação que se instalara em meu peito e finalizei o contrato de 6 meses sem hesitação, ignorando meu instinto que me alertava para recuar. Nos primeiros dias, quase não permaneci no apartamento, além das horas necessárias para dormir, pois minha jornada de trabalho se estendia por turnos duplos. Retornava completamente esgotada, apenas para desabar na cama e adormecer instantaneamente, sem sequer tentar desempacotar meus pertences ou organizar o ambiente. O apartamento funcionava apenas como um lugar para dormir, não um verdadeiro lar. Contudo, após uma sequência de dias de intenso labor, chegou finalmente minha primeira folga. Foi então que comecei a perceber mais claramente que algo não estava como deveria. O odor foi o primeiro elemento perturbador a me atingir, uma fragrância nauseante que parecia emanar das próprias sombras do apartamento. Tentei mascarar aquele cheiro com aromatizadores baratos, pois estava exausta demais para investigar sua origem. Tudo o que desejava era descansar. Inicialmente, supus que pudesse ser mofo ou algum tipo de infiltração, considerando a idade avançada da edificação. Entretanto, a cada dia que transcorria, o odor tornava-se mais intenso, especialmente nas proximidades de certas manchas circulares marrom-avermelhadas que se espalhavam pelo carpete. Não havia notado essa coloração peculiar no início, mas sob a luz adequada, elas pareciam alarmantemente semelhantes a antigas manchas de sangue. Tentei eliminá-las com produtos específicos para a remoção de manchas, mas meus esforços foram completamente inúteis. Após algumas tentativas frustradas, aceitei minha derrota naquela batalha. Com o passar das semanas, novos problemas começaram a me atormentar. Durante a noite, ouvia sons semelhantes a arranhões nas paredes, levando-me a suspeitar que o apartamento poderia estar infestado por roedores. No princípio, essa possibilidade não me preocupou demasiadamente e eu tentava racionalizar esses ruídos como algo normal em prédios antigos. No entanto, quando aqueles pequenos ruídos passaram a perturbar meu sono, a situação se tornou verdadeiramente insuportável. Numa determinada noite, havia acabado de retornar do trabalho, aproximadamente às 2 da madrugada. Estava tão exausta que nem sequer troquei de roupa antes de me lançar na cama, adormecendo instantaneamente. No entanto, fui despertada por um puxão nos cobertores. Algo os estava puxando na região dos meus pés. Tomada pelo pânico, procurei freneticamente meu celular para iluminar o quarto. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Imaginei que fosse um rato e que agora eles haviam invadido até mesmo minha cama. Quando ativei a lanterna do telefone, a luz iluminou brevemente o ambiente e pensei ter vislumbrado algo se movendo rapidamente pelo chão, não pequeno como um roedor, mas algo maior que rapidamente se dissolveu nas sombras. As trevas eram densas demais para me permitir visualizar com clareza.
Ao erguer as cobertas em busca de qualquer evidência, não encontrei absolutamente nada. Tentei me convencer de que tudo não passara de um produto da minha imaginação, um sonho vívido causado pelo estresse e exaustão. Reajustei os lençóis e retornei à cama. Mas o silêncio que se seguiu tornou-se perturbador, como um sussurro de alguma presença espreitando nas trevas. Duvidando cada vez mais que os ratos fossem realmente a fonte dos meus problemas, encolhi-me na cama, mantendo cuidadosamente meus pés afastados da borda do colchão. Com o tempo, essa atitude defensiva se transformou em um hábito. Certo dia, cheguei tão exausta e estressada pela inquietação constante que permeava o quarto, que decidi abandonar a cama e me transferir para o sofá da sala, onde havia instalado a pequena televisão que trouxera comigo, um dos poucos itens que havia desempacotado. No entanto, as noites continuavam trazendo consigo uma incerteza aterrorizante. Durante uma delas, enquanto dormia no sofá, despertei em estado de confusão, notando que a televisão estava ligada, exibindo uma imagem estática em preto e branco. Levantei-me completamente desorientada, tentando compreender por que o aparelho estava funcionando. Tentei recordar se havia pressionado acidentalmente o controle remoto durante o sono, mas sabia que este estava sobre a mesa de centro, fora do meu alcance. A sensação que permeava o ambiente era completamente diferente naquele momento, quase palpável. A atmosfera havia se tornado estranha, intimidante. As sombras pareciam mais escuras do que o habitual, e o ar estava carregado de uma presença indefinível. Subitamente, senti um calafrio percorrer meu corpo, e a sensação de desconforto intensificou-se progressivamente. Incapaz de suportar mais aquela situação, acendi todas as luzes do ambiente. Embora o apartamento estivesse visivelmente vazio, eu sabia que não estava imaginando aqueles fenômenos. A incerteza permaneceu comigo pelo restante da noite. Vasculhei cada recanto do lugar, buscando alguma explicação racional, mas não encontrei nada fora do comum. A preocupação continuou a me atormentar, e a cada novo dia que se iniciava, sentia-me cada vez mais esgotada. Embora parte de mim quisesse urgentemente descobrir o histórico do apartamento, outra parte temia confirmar minhas piores suspeitas. A ideia de validar a existência de algo sobrenatural me aterrorizava tanto quanto os próprios fenômenos que vinha experimentando. Passaram-se quase 2 meses antes que eu reunisse coragem suficiente para investigar. Após dias de hesitação, finalmente sentei-me diante do computador para pesquisar sobre o histórico do apartamento. Quando digitei o endereço, uma enxurrada de artigos surgiu na tela, e meu coração quase parou ao ler a manchete de um deles. Trágico assassinato ocorrido neste apartamento. Aparentemente, 3 anos antes, um homicídio havia sido cometido naquele mesmo apartamento que agora eu ocupava. Os detalhes eram horripilantes. O inquilino anterior, um homem de 32 anos, chamado Martin Reeves, fora encontrado morto em circunstâncias misteriosas, e o caso havia capturado a atenção da mídia local. Novamente senti um arrepio percorrer minha espinha, e não pude evitar associar as estranhas experiências que tinha vivenciado com aquela revelação macabra. Os relatórios mencionavam que, após a descoberta do corpo, o apartamento permanecera desocupado por quase 2 anos. Apesar de seu histórico sombrio, eventualmente foi renovado superficialmente e colocado novamente para locação. Questionei-me por que o proprietário não havia mencionado esse passado sombrio. Embora a resposta fosse óbvia, ninguém alugaria o local sabendo sua história. O mais perturbador era reconhecer que as manchas no carpete poderiam ser exatamente o que eu temia. Resquícios do crime que nem mesmo a renovação conseguiu eliminar completamente. A ideia de ter vivido em um local onde atos tão atrozes haviam ocorrido era extremamente perturbadora. Contudo, quebrar o contrato significaria perder meu depósito de segurança, dinheiro que eu não podia simplesmente dispensar.
Sentia-me presa entre o medo de permanecer e a impossibilidade financeira de partir imediatamente. A cada palavra que lia sobre o incidente, meus nervos se tensionavam ainda mais. A conexão entre o local e as energias negativas que havia sentido desde o primeiro dia era inegável. Logo, o cansaço acumulado pelas noites de insônia começou a me dominar mais intensamente que nunca. Depois de mais uma semana de experiências progressivamente mais perturbadoras, decidi que nem mesmo minha situação financeira justificava permanecer ali. Comecei a procurar um novo lugar, e mesmo que isso significasse comprometer meu orçamento, tomei a decisão de fazer as malas e buscar uma nova residência o mais rápido possível. Várias noites se passaram enquanto eu preparava minha mudança. Durante esse período, os fenômenos sobrenaturais intensificaram-se dramaticamente, como se a entidade percebesse minha intenção de partir. Os ruídos atrás das paredes persistiam, e houve momentos em que acordei no meio da noite devido àqueles arranhões, agora mais vigorosos que antes. Pequenos objetos apareciam em lugares diferentes de onde eu os havia deixado, e em algumas ocasiões sentia distintamente uma presença observando-me dos cantos mais escuros do apartamento. Certa noite, enquanto dormia no sofá, experimentei a sensação mais intensa até então. Acordei sobressaltada ao sentir um sopro gélido em minha face, semelhante a uma respiração suave que me despertou abruptamente. Encontrei o ambiente completamente escuro. A televisão, que eu deixara em modo de espera, estava desligada da tomada. Meu coração batia aceleradamente, o ar parecia estagnado e uma inquietação indescritível tomou conta de mim. Olhei ao redor, tentando localizar alguma fonte luminosa, mas só encontrei sombras que pareciam ganhar vida própria. Estou apenas exausta, pensei, tentando me acalmar. Entretanto, quando fechei novamente os olhos, o breve momento de tranquilidade foi interrompido por um murmúrio quase inaudível, como um sussurro chamando meu nome. A voz era tênue, mas em minha mente ressoava como um eco perturbador. Era real, disso eu não tinha dúvidas. Naquela mesma noite, tomei a decisão irrevogável de que não poderia mais permanecer naquele lugar, nem mesmo por mais um dia. Comecei a empacotar freneticamente tudo o que havia trazido comigo, determinada a sair ao amanhecer, independentemente das consequências financeiras. Conforme prosseguia com os preparativos, os fenômenos tornavam-se mais intensos. As sombras pareciam se movimentar a cada ruído que eu produzia, e a sensação de estar sendo observada intensificou-se de maneira avassaladora. Ao remover as caixas empilhadas no fundo do pequeno armário embutido, notei uma pequena abertura na parede, onde o reboco havia se soltado. Algo parecia estar enfiado naquele espaço. Com mãos trêmulas, estendi o braço e retirei o que descobri ser uma carta selada em um envelope amarelado pelo tempo. Era uma correspondência escrita pelo inquilino anterior, o próprio Martin Reeves, mencionado nos artigos, e desde a primeira linha transparecia um profundo desespero. A carta descrevia a entidade que ele havia percebido no apartamento como tentara sobreviver em meio ao impossível, e o medo paralisante que jamais o abandonara. Ele relatava suas noites de insônia em uma batalha constante contra as sombras, e a última frase dizia: "Talvez este lugar nunca nos permita partir." Enquanto absorvia aquelas palavras, compreendi completamente a gravidade da minha situação. Aquela carta confirmava que não estava ficando louca. Os mesmos fenômenos que eu experimentava haviam atormentado a vítima antes de sua morte. Naquele instante, decidi que nem mesmo minhas posses valeriam o risco de permanecer mais uma noite. Abandonei a organização meticulosa e simplesmente joguei o que pude nas malas e bolsas. Meu desespero era tamanho que acelerava cada vez mais o processo. Com o essencial empacotado, decidi abandonar aquele local imediatamente, mesmo sendo ainda madrugada. Ao fechar a porta atrás de mim,
Senti uma brisa gelada me envolver, como se o próprio apartamento suspirasse. Por um instante, ouvi um som sutil vindo do final do corredor. E, ao virar-me, vislumbrei o que temia ver desde o início. Uma silhueta escura e indistinta que parecia observar-me fixamente, a mesma presença que havia sentido espreitando-me por semanas. Estremeci ao contemplá-la, e embora uma curiosidade mórbida me tentasse a permanecer para compreender o que estava vendo, o instinto de sobrevivência me compeliu a fugir imediatamente. Desci as escadas correndo, deixando para trás aquele lugar amaldiçoado e vários pertences que não conseguia empacotar. Enquanto me afastava no táxi que havia chamado antecipadamente, sentia como se algo ainda me chamasse, uma necessidade inexplicável de retornar àquele ambiente. Lutei contra essa sensação sem olhar para trás. Intuí que, de alguma forma, a entidade tentava me atrair de volta, para me aprisionar como talvez tivesse feito com Martin. Ao ver o edifício desaparecer na distância e sentir os primeiros raios do sol nascente tocando minha pele, experimentei uma sensação complexa de alívio misturado com um medo persistente. O temor de que algo daquele lugar pudesse ter me seguido. No mesmo dia, utilizando minhas economias de emergência, consegui um quarto temporário em uma pensão situada a vários quilômetros de distância, um ambiente simples, mas iluminado e acolhedor. A cada hora que passava longe daquele apartamento, sentia gradualmente a ansiedade e o medo diminuírem, como camadas de uma armadura sombria que se desprendiam de meus ombros. Embora jamais possa esquecer completamente o que vivenciei, reconheço que foi meu instinto inicial, aquela primeira sensação de desconforto que tentei ignorar, que finalmente me salvou. Aprendi a dura lição de respeitar esses alertas internos, mesmo quando parecem irracionais ou inconvenientes. Enquanto me adapto à minha nova situação e procuro um lar permanente, ainda me pego ocasionalmente olhando sobre o ombro, especialmente quando as sombras da noite se alongam. Mas a cada dia ganho mais certeza de que me libertei daquele capítulo obscuro da minha existência, deixando para trás os sussurros nas sombras e os fantasmas de um passado que, felizmente, não conseguiram me aprisionar. Jamais imaginei que meu modesto canal do YouTube me conduziria a uma experiência tão perturbadora. Éramos apenas um pequeno grupo, longe da fama ou do lucro. Mal havíamos ultrapassado a marca de 300 inscritos, mas, sinceramente, isso pouco nos importava. Marco Tiago e eu tínhamos verdadeira paixão por explorar territórios desconhecidos e documentar aventuras arrepiantes, mesmo que nosso público fosse reduzido. Já tínhamos produzido diversos vídeos em mansões abandonadas, sanatórios desativados e outros locais convencionais, onde entusiastas do paranormal acreditam existir manifestações sobrenaturais. Nossa nova proposta, contudo, era investigar o Parque das Laranjeiras, na região oeste da cidade. Marco havia pesquisado sobre um conjunto de redes infantis que supostamente se movimentavam por conta própria. É um clássico urbano, comentou ele entusiasticamente. Dizem que há o espírito de uma criança que controla essas redes, e elas se movimentam assim há quase 2 décadas. Isso renderá um material excelente para o canal. Naquela noite, comecei a ter uma estranha sensação enquanto preparava meus equipamentos. Parecia que os rostos de Marco e Tiago oscilavam ocasionalmente, como imagens em uma televisão com sinal fraco. Atribuí isso ao cansaço acumulado durante a semana de trabalho. Carregamos nossas câmeras de alta definição, equipamentos de áudio sensível e lanternas potentes em minha caminhonete. E logo me vi dirigindo sozinho rumo ao parque, imaginando a conversa animada que teríamos durante o trajeto. A jornada transcorreu tranquilamente. Em minha mente, visualizava Marco e Tiago ocupando o banco traseiro, discutindo animadamente sobre as lendas que circundavam o parque.
como o espírito de uma criança falecida estaria por trás do movimento das redes, os relatos de aparições fantasmagóricas e a suposta energia densa que permeava o ambiente. Parecia-me tão real como se estivessem realmente presentes, embora uma parte distante de minha consciência soubesse que estava sozinho no veículo. Eu mantinha-me concentrado na estrada, tomado por uma inexplicável sensação de que algo fora do comum poderia acontecer naquela noite. Geralmente cético, sentia um estranho desconforto crescendo dentro de mim conforme me aproximava do destino. Ao chegar ao parque, já passava das 10 horas da noite. O cenário era verdadeiramente inquietante. O local estava completamente deserto, com iluminação pública insuficiente que mal revelava os contornos dos brinquedos oxidados. As redes infantis, particularmente, pareciam saídas diretamente de um filme de terror de baixo orçamento, balançando levemente com a brisa noturna. Aproximei-me cautelosamente do conjunto de redes, onde havia 3 estruturas antigas. 2 permaneciam perfeitamente imóveis, enquanto a terceira apresentava uma leve oscilação, como se alguém recentemente tivesse interrompido sua utilização. De repente, percebi que estava falando em voz alta, como se estivesse dando instruções a Marco e Tiago, embora estivesse completamente só. Vamos filmar primeiro as redes sob diferentes ângulos, disse para o ar vazio, antes de perceber o que estava fazendo. Um calafrio percorreu minha espinha, mas continuei agindo como se meus amigos estivessem ali, montando a câmera e ajustando a potência da lanterna para melhorar a iluminação do cenário. Algo extraordinário acontecerá esta noite, posso sentir, declarei, consciente de que já havia pronunciado essa mesma frase em inúmeras ocasiões anteriores. Desta vez, porém, havia realmente uma sensação perturbadora no ambiente que não conseguia explicar racionalmente. As primeiras horas transcorreram lentamente. Minha bateria do celular havia descarregado misteriosamente, impedindo-me de verificar a hora ou chamar alguém, e o rádio da caminhonete captava apenas estática. Estava efetivamente isolado. Algo me impedia de simplesmente ir embora, como se uma força invisível me mantivesse ali, esperando. Registrei meticulosamente as redes sob diferentes perspectivas e explorei os arredores. Ocasionalmente, uma rajada de vento mais forte provocava um leve movimento nas estruturas, mas nada que pudesse ser considerado sobrenatural. Por volta do que estimei ser 1h da madrugada, uma alteração perceptível ocorreu na atmosfera. Subitamente, tudo mergulhou em um silêncio absoluto. Não havia mais o zumbido dos insetos noturnos, nem o farfalhar das folhas nas árvores próximas. Era como se o tempo tivesse congelado, e o ar parecia comprimido, criando uma sensação opressiva. Comecei a narrar em voz alta o que estava experimentando, como se estivesse explicando para uma audiência invisível. Este é o silêncio que precede algo significativo, comentei com voz ligeiramente instável. As horas pareciam distorcidas e sem relógio, perdi completamente a noção do tempo. Em determinado momento, talvez fosse muito tarde ou muito cedo, um fenômeno inexplicável ocorreu. A rede central começou a oscilar suavemente. No princípio, julguei tratar-se apenas de uma corrente de ar, mas as outras 2 redes permaneciam completamente estáticas. Aproximei-me com a câmera, determinado a documentar aquele momento. "Isso é autêntico!", exclamei. A rede gradualmente acelerou seu movimento e minhas próprias exclamações empolgadas ecoavam na quietude do parque. "Observem isso! Estou presenciando algo inacreditável." Repentinamente, congelei ao perceber algo impossível. "Tem alguém sentado ali." Ouvi minha própria voz responder, como se viesse de outro corpo. "O que você está dizendo?" "Não tem ninguém." Direcionei o feixe de luz da lanterna, mas o parque continuava visivelmente deserto. No entanto, com absoluta clareza, visualizei Marco sentado na rede, embora simultaneamente soubesse que ele não estava realmente ali. "Estou vendo uma criança",
murmurei, minha voz agora trêmula de pavor. E antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, a rede interrompeu seu movimento abruptamente. No instante seguinte, presenciei algo surreal. Uma versão translúcida de Marco foi arremessada por uma força invisível e poderosa. A imagem foi projetada a vários metros de distância, colidindo violentamente contra a cerca metálica com um impacto ensurdecedor. Corri desesperadamente em sua direção. A imagem espectral de Marco jazia no solo, inconsciente, com um profundo corte na têmpora que parecia sangrar, embora não houvesse sangue real no chão. Ouvi-me gritar para Tiago: precisamos levá-lo imediatamente a um hospital. Tentei usar meu celular para chamar uma ambulância, mas recordei que estava sem bateria, intensificando meu desespero. Juntos, eu e a presença fantasmagórica que acreditava ser Tiago, erguemos o corpo etéreo de Marco, transportando-o com dificuldade até a caminhonete. Acomodamos cuidadosamente nosso amigo imaginário no compartimento traseiro, mas ao me virar, constatei que a imagem de Tiago havia desaparecido. Tiago? Chamei repetidamente, mas não obtive resposta. Foi então que presenciei algo que fez meu sangue gelar nas veias. A imagem espectral de Tiago estava sentada precisamente na mesma rede que anteriormente havia arremessado Marco. Balançava-se lentamente, com o olhar fixo no horizonte, aparentemente alheio aos meus chamados. Sem hesitar, corri em sua direção. Tiago, o que você está fazendo? Levante-se! Precisamos partir imediatamente. Mas ele permanecia impassível, como se estivesse em profundo transe, murmurando palavras incompreensíveis. Tentei arrancá-lo da rede, mas minhas mãos atravessaram sua forma translúcida, como se tentasse agarrar névoa. Nesse momento, ouvi a buzina da caminhonete soar abruptamente. Virei-me sobressaltado, confuso, pois havia deixado a imagem incorpórea de Marco inconsciente no banco traseiro do veículo. Como poderia haver qualquer som? Questionei-me, perplexo. Voltei meu olhar para a rede apenas para descobrir que a imagem de Tiago havia desaparecido. Comecei a vasculhar os arredores, dominado por crescente pânico. Tiago, onde você está? De repente, senti uma presença atrás de mim. Ao virar-me, vi Tiago correndo em minha direção, vindo do extremo oposto do parque. Sua expressão facial paralisou-me de terror. Ele se aproximava em velocidade alarmante, com olhos esbugalhados e feições contorcidas. Antes que pudesse esboçar qualquer reação, ele me agarrou pelo pescoço com uma força sobre-humana. Suas mãos emanavam um frio intenso e a pressão que exercia quase fraturou minhas vértebras cervicais. Tiago, solte-me! Tentei gritar, mas as palavras não saíram. Minha visão rapidamente começou a escurecer. Com um esforço supremo, consegui empurrá-lo para trás, fazendo-o cair. Enquanto observava a forma espectral tossindo no chão, sua imagem simplesmente desvaneceu no ar. O parque parecia agora ainda mais desolado. Respirei profundamente, tentando recuperar a calma e raciocinar com clareza. Comecei a compreender que estava experimentando algum tipo de alucinação ou fenômeno sobrenatural que manipulava minha percepção da realidade. Foi então que escutei um leve rangido metálico. Direcionei meu olhar para as redes e na central havia uma figura. Não era Tiago nem Marco, mas sim uma criança, ou pelo menos algo que se assemelhava a uma. Sua forma não era completamente definida, como se fosse composta de névoa, e me observava com aparente curiosidade. Pisquei repetidamente, incapaz de aceitar o que meus olhos testemunhavam, mas a entidade continuava lá, balançando-se suavemente. De repente, sua forma começou a distorcer-se, transformando-se gradualmente na silhueta de um homem alto e grotesco. Não era mais uma criança, havia metamorfoseado-se em algo completamente diferente, uma presença espectral que fez meus joelhos fraquejarem. Sem pensar duas vezes, corri desesperadamente para minha caminhonete.
Com o coração pulsando violentamente, saltei para o interior do veículo e fechei a porta com força. Por um instante, tive a nítida impressão de ver Marco ainda inconsciente no banco traseiro, mas ao piscar, o assento estava vazio. Nunca houvera ninguém ali. Um sentimento de completa impotência dominou-me naquele momento. Girei a chave na ignição sem hesitação, mas o motor não respondeu. Por favor, funcione, murmurei desesperadamente. O motor emitiu um breve ronco, mas imediatamente silenciou. Do lado externo, a figura espectral aproximava-se com uma calma perturbadora, como se tivesse a absoluta certeza de que não havia necessidade de pressa. "Por que você não liga?" Gritei em frustração, golpeando o volante repetidamente, observando a entidade que já se encontrava a poucos passos de distância. Foi então que, finalmente, o motor ganhou vida. Pressionei o acelerador até o limite e a caminhonete arrancou bruscamente, afastando-me rapidamente do parque maldito. Pelo espelho retrovisor, observei a silhueta permanecendo imóvel, observando minha partida, até que sua imagem se diluiu na escuridão da noite. Cheguei em casa completamente exausto e tremendo incontrolavelmente, com marcas visíveis em meu pescoço, onde as mãos de Tiago haviam me estrangulado. A dor era real, mesmo que a causa pudesse ter sido outra. Estacionei a caminhonete na calçada e corri para o interior da residência. Minha mente girava enquanto tentava processar os eventos daquela noite terrível. Recuperei meu carregador e assim que meu telefone ligou, vi várias notificações na tela, mensagens de Marco e Tiago perguntando: "Onde você está?" E "Você não deveria nos buscar para irmos ao parque?" Com mãos trêmulas, imediatamente liguei para Marco para certificar-me de que estava bem. "Estou em casa, cara. Ficamos te esperando a noite toda." "O que aconteceu?" Sua voz soava normal, sem qualquer sinal de ferimento. Empalideci instantaneamente, mas gradualmente a confusão mental começou a dissipar-se. A lembrança da viagem ao parque provocou arrepios em minha espinha. Em que momento eu havia imaginado recolher meus amigos? Percebi que havia entrado na caminhonete sozinho e, inexplicavelmente, alucinado toda a experiência com eles. Eles nunca estiveram comigo fisicamente naquela noite. Uma terrível incerteza atingiu-me como um golpe devastador. Mas se Marco e Tiago não estavam comigo, o que eu havia realmente visto no parque? O que havia deixado marcas físicas em meu corpo? Enquanto as imagens perturbadoras cruzavam minha mente, a tristeza e angústia que experimentei momentos antes transformaram-se rapidamente em pânico absoluto. Após uma breve conversa evasiva com Marco, onde murmurei algo sobre ter adormecido, desliguei o telefone e desabei no chão, sucumbindo ao choro. A experiência havia me sobrecarregado emocionalmente e o terror dominava cada fibra do meu ser. Não sabia se estava perdendo a sanidade mental ou se algo maligno daquele parque havia me possuído temporariamente. Jamais revelei aos meus amigos a verdadeira natureza do que vivenciei naquela noite e abandonei imediatamente qualquer ideia de retornar àquele lugar infernal. Desde então, as sombras do Parque das Laranjeiras continuam a me assombrar persistentemente. A visão do que encontrei naquele local nunca me abandonou. Tornou-se um enigma aterrorizante que permanecerá eternamente em meus pensamentos. Portanto, se porventura ouvirem relatos sobre redes que se movimentam autonomamente na região oeste, aconselho-os a reconsiderar qualquer intenção de investigar. Poderão descobrir que algumas histórias possuem mais veracidade do que imaginam e existe um preço elevado a pagar por desafiar o desconhecido.